Nós que somos fãs de cinema adoramos quando encontramos um erro em filmes. E hoje, de uma forma divertida, iremos apontar 10 erros em filmes que acabaram saindo no corte final. A ideia aqui é se divertir e não apontar se um filme é bom ou ruim devido a esses erros, fechou? Então bora comigo ver esses 10 erros. Fala aí galera, beleza? Milionários, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui para trazer para vocês 10 erros que saíram no corte final de filmes e que até hoje eu não entendo como que a direção, como que o editor ou como que toda a produção permitiu que esses erros saíssem nos filmes. Mas bom, chega de churumelas, bora pro vídeo! Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme divertido. E mesmo que não tenha sido o grande reinício da MCU que as pessoas esperavam, ainda eu acho um filme muito divertido. E isso em parte porque dá pra perceber que todos, desde os atores principais até os figurantes, um dos quais aliás ficou viral por trazer uma hilária atuação de fundo que rouba a cena de um funeral logo no início. Mas há um figurante que não está se divertindo. E esse cara que numa cena de luta inicial que foge de um local entre 4 ocasiões diferentes. Em cada um desses 4 planos, o ator olha para cima, vê o monstro e sai correndo, reaparecendo na frente do Doutor Estranho para repetir tudo de novo a cada corte. Obviamente trata-se de um erro de continuidade e como foi uma produção feita durante a pandemia, faz sentido que a equipe tivesse um número limitado de figurantes à disposição. Mas ainda assim é hilário de assistir. A ideia é que esse cara aleatório está preso em uma terrível distorção temporal, condenado a fugir eternamente do mesmo monstro. Agora vai aí uma dica, se você sabe que vai filmar uma cena que exige mudanças no ambiente, tão importantes para a trama quanto esses buracos de bala que convencem Julius de Pulp Fiction a abandonar a sua vida assassina de aluguel e sair em busca de si mesmo, então você deveria garantir que eles não apareçam antes da cena que deveria causar esses tiros. Embora Quentin Tarantino seja cinelófico notório, ele não conseguiu impedir esse famoso erro que mostrou os buracos de bala antes de qualquer tiro ter sido disparado. Claramente esperava que ninguém notasse os enormes buracos na parede atrás de Julius e Vincent. Também não é difícil entender porque Julius ficou tão chocado por não estar morto, já que 3 desses buracos são claramente visíveis atrás do seu corpo em pontos de impacto impossíveis. Uma cena clássica de um filme clássico e uma falha clássica que sem dúvida teria colocado a criança envolvida em apuros com Hitchcock. Se o diretor tivesse descoberto o que ele provavelmente fez. Uma vez que você nota essa falha, nunca mais consegue desver essa cena. Ela arruína sozinha uma cena extremamente importante no suspense. Um figurante jovem consegue antecipar o disparo de uma arma colocando os dedos nos ouvidos bem antes dos tiros serem disparados. E é isso claramente visível na câmera. Não sabemos como isso passou desapercebido nos editores, mas foi para o corte final. Quando você contrata figurantes, você no meio que coloca a sua vida nas mãos deles. Sempre há um risco deles vazarem imagens do set ou divulgar spoilers online, mas você provavelmente não espera que eles estraguem uma tomada perfeita levantando-se com a calça aberta. Mas foi exatamente isso que aconteceu em Lobisomem Adolescente. Um erro grande o suficiente para assombrar seus pesadelos por anos. Aconteceu exatamente no final da clássica comédia sobrenatural dos anos 80, estrelada por Michael J. Fox. No clímax, no meio de uma multidão alegre e vibrante, o personagem envolvido decidiu que era uma boa ideia se levantar mesmo com o zíper aberto e depois se atrapalhar para cobrir e fechar a calça novamente. E olha, algumas pessoas já passou por isso, não é? Sentir o pânico de perceber que você não está completamente seguro, mas felizmente para nós, a maioria que passou por isso não foi enquanto filmava um filme de Hollywood. Uma das maiores cenas de morte de qualquer filme já feito, o brutal fim de Quint em Tubarão é um dos momentos mais icônicos e memoráveis do filme. Em parte graças à incrível atuação do ator como o velho marujo e também à natureza gráfica do ataque. Obviamente sim, é um grande tubarão falso que hoje em dia não parece tão realista assim, mas boa arte geralmente consegue transcender as limitações do equipamento. E a única coisa que chama um pouco a atenção na cena é a presença bem visível de uma almofada confortável nas costas de Quint, para impedir que os dentes falsos do tubarão
perfurassem seu corpo macio e carnudo. Aqui temos outra falha do clássico suspense de Hitchcock, e novamente algo para culpar um personagem secundário que tenta roubar o destaque de Cary Grant, sendo simplesmente um pouco incompetente. Quando Grant é presa na casa de leilões, ela é colocada na parte traseira de um carro de polícia junto com um agente da lei, e o ator desatento esquece de se inclinar quando o carro simula a curva. O que torna a cena ainda melhor é a clara reação da irritação de Cary Grant ao ator que interpreta o policial, que ele cutuca para lembrá-lo muito tarde de se inclinar. Certamente essa cena poderia ter sido regravada com o policial percebendo a devida indicação. E em vez de Hitchcock deixar o erro e a hilária reação resmungona de Grant no final do filme, mas por outro lado, assim não teríamos essa cena magnífica para comentar tantos anos depois. Na sequência da reconstituição da batalha de Catargo em Gladiador, uma das bigas é atingida e colide contra a parede da arena. Mas antes de bater na parede, é possível ver claramente um cilindro de gás que é revelado na traseira da biga quando se solta. Agora ainda não tenho certeza porque um veículo puxado por cavalos precisaria de energia a gás, mas capturar isso em uma cena de um filme de época torna isso bem descuidado. O filme na verdade está cheio de erros como este em termos de continuidade, erros de produção e impressões históricas. Não é que o torne o filme ruim, pelo contrário, mas esse aqui se destaca quilômetros de distância como o pior exemplo de erros do filme. Se você vai cortar uma cena com um polvo gigante, provavelmente é melhor complementar este corte com edições adicionais de quaisquer referências subsequentes ao polvo gigante citado. Caso um dos seus personagens pareça ter perdido completamente o juízo e começado a imaginar aventuras que nunca aconteceram na verdade. Isso acontece em Goonies quando perguntado lá no final do filme pelos pais, que parece estranhamente diferentes aos terríveis relatos de sequestro, assassinato e corpos decompostos. Qual foi a parte mais assustadora da aventura? E temos a resposta: o povo, what the fuck, mas que povo. Por algum motivo a edição perdeu a resposta dele, fazendo parecer que ele tinha tomado substâncias alucinógenas enquanto seus amigos tentavam escapar dos fratellis. Ainda assim é engraçado por ser uma resposta completamente inesperada e aleatória, e quem realmente assistiu fica perdido perguntando: que povo. Parece que não importa o quão alto seja o seu orçamento em efeitos especiais ou quão impressionantes e realistas sejam suas criações de dinossauros. Não adianta esperar perfeição quando um único erro simples pode destruir toda a ilusão. E o exemplo disso é a cena em que Dennis planeja a fuga da ilha com seus embriões de dinossauros escondidos. Claro, ele é visto conversando com alguém no cais enquanto simultaneamente observa a transmissão ao vivo do local. Mas isso tudo cai por terra quando nós vemos uma barra de player lá no inferior da tela que revela claramente que a transmissão ao vivo é na verdade um vídeo que Dennis acabou de reproduzir. Poxa, um filme com tantos efeitos especiais não pode deixar passar um erro desse, mas tá aí pra nossa diversão. Provando que os clássicos podem se safar de tudo, o filme de ação de Arnold Schwarzenegger, Comando, é sem dúvida um dos piores exemplos de efeitos especiais de todo o gênero. Apenas um passo acima de qualidade habitual daqueles terríveis filmes feitos para canal Sci-Fi. Honestamente, a cena é apenas um erro entre tantos erros espalhados por esse filme, o que sugere que a equipe talvez não tinha orçamento suficiente para contratar alguém que realmente assistisse ao filme antes do lançamento. Mas então suponho que não teremos essa cena em que vemos claramente manequins presos a postes que de alguma forma sobrevivem às explosões ainda em pé. E sabe de uma coisa? Comando é incrível exatamente por cenas como essa. E honestamente, a quantidade de erros só adiciona a natureza exagerada do filme, que torna um charme. Bom, se você percebeu algum desses erros, deixa aí no comentário pra gente trocar aquela ideia. Não esqueça daquele like, compartilhar, se inscrever. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!